E aí, bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos ver mais uma aula aí em que se trata de posição entre duas linhas retas, né? O que ele observa e fala aqui pra gente no enunciado, pessoal? Entre várias definições, podemos dizer que a reta é um elemento geométrico de comprimento infinito. Então, a reta ele é um elemento geométrico de comprimento infinito. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta aqui, ela pode ser infinita tanto para cá quanto para cá, ó. Tá ok? Então, é um elemento geométrico, ela é um elemento geométrico infinito, tá ok? Isso aqui é um elemento geométrico infinito, tanto para cá quanto para cá. Então, nós vamos ver agora algumas posições de retas. Por exemplo, reta coincidente. Por exemplo, reta coincidente. Ó. Reta coincidente é quando está uma em cima da outra. Aí tem aqui uma reta R e uma reta S. Parece que tem uma reta só aqui, né? Não, mas tem duas. Tem uma em cima da outra. Então R, ó, ela é coincidente a S, porque ela está uma em cima da outra. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Retas paralelas. Ó. Retas paralelas. O que são retas paralelas? São aquelas que estão uma do lado da outra, e mantém sempre a mesma distância. Ó. Essa distância é igual a 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 essa. Até o infinito. Então, retas paralelas são aquelas que estão uma do lado da outra. Essa é paralela a essa. A essa. E mantém sempre a mesma distância, tá ok? Imagine a linha do trem. Linha do trem são duas retas paralelas. Elas vão até o infinito e mantém sempre a mesma distância uma da outra. Então, isso que são retas paralelas, tá ok, pessoal? Agora, vamos para outro exemplo de reta aqui. Reta coincidentes é bem fácil. Duas retas são coincidentes quando elas são concorrentes, se e somente se... Elas são concorrentes quando elas são coincidentes. Elas são concorrentes quando elas são coincidentes em um ponto em comum. Ela possui um ponto em comum. Quando elas se cruzam e tem um ponto em comum, podemos dizer que ela é concorrente, que ela coincide em um ponto. Então, isso que é essa concorrente. Uma reta, quando se cruza com a outra, se forma um ponto em comum. Tá ok? Vamos para outro exemplo de reta aqui. Retas perpendiculares. Retas perpendiculares, pessoal, são retas também que possuem um ponto em comum. Elas se cruzam em um ponto em comum, só que tem um detalhe, ó. Elas formam um ângulo de 90 graus. Ó. Formam um ângulo de 90 graus para cá, 90 graus para cá, 90 graus para cá, 90 graus para cá. Aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, além de elas terem um ponto em comum, ó, um ponto no meio em comum, ela forma um ângulo de 90 graus. Tá ok, pessoal? Vamos para outro exemplo de reta aqui. Retas coplanares. O que são retas coplanares, pessoal? São retas que estão contidas no mesmo plano. Como assim? Por exemplo, imagine que isso aqui, ó, fosse uma folha de papel. Esse quadrado aqui, esse losango, esse retângulo. Tá ok? E você colocasse duas retas na folha de papel. Então, elas estão no mesmo plano. Tá ok? Por exemplo, se eu tenho um plano aqui, vou colocar dois palitos aqui, ó, um aqui e outro aqui. Então, essas, por estar no mesmo plano, são retas coplanares. Fácil, né, pessoal? Agora, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. A figura abaixo, podemos encontrar vários tipos de retas nessa figura aqui, pessoal. Aqui tem vários tipos de reta, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha para cá. Nós temos o quê? A reta X, a reta Y, a reta Q, a reta R, a reta S e a reta T. Aí, o que ele afirma aqui pra gente? Ele afirma o seguinte, ó. Vamos ver se isso é verdade que ele está falando aqui. Olha aqui embaixo. As retas X e Y são paralelas? Eles falam que são paralelas. Sim, ó. O que são paralelas? Que eu falei lá em cima. Está uma do lado da outra e mantém sempre a mesma distância. Então, isso aqui é verdade. São paralelas, né?
Aí ele fala o que mais, pessoal? As retas R e S. As retas R e S são coincidentes? O que são coincidentes, pessoal? Que se cruzam num ponto, né? Então as retas R e S, elas se cruzam. As retas R e S, elas se cruzam. Então, aqui está a reta R. Elas se coincidem, elas estão uma em cima da outra. Ó, estão uma em cima da outra. Ó, sim, né? Ó, elas estão, a reta R é a mesma, parece ser a mesma reta S. A reta R parece ser a mesma reta S. Então elas estão se coincidindo, né? Então é verdade, elas são coincidentes. Lembra que eu falei que uma reta, quando está em cima da outra, elas são coincidentes, né? Agora vamos ver. As retas X e Q, elas são concorrentes? Agora sim, concorrentes, pessoal. A reta X, ó, observa lá. A reta X e Q, elas são concorrentes? Que ele perguntou lá. Reta X e Q, elas são concorrentes. O que são concorrentes? Quando se cruzam em um único ponto lá. Então elas estão se cruzando em um único ponto, né? Aqui, nesse ponto aqui. Então, como elas estão se cruzando nesse ponto, né? Elas são concorrentes. Então, o que ele falou aqui, as retas X e Q. Essa terceira aqui, a reta X e Q são concorrentes? Sim, verdade. Agora, as retas Y e T são perpendiculares? O que são perpendiculares? Aquela que forma um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Então, ó, Y e T. Olha lá, Y e T formam um ângulo de 90 graus? Sim, né? Aparentemente sim, porque aqui, ó, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Então, Y e T, ó, essas duas retas aqui, são perpendiculares, pois formam ângulos de 90 graus. As retas S e T são paralelas? Ó, as retas S e T são paralelas aqui, ó. Sim, ó. Estão uma do lado da outra, que imagine que nem a linha do trem, né? E o que elas fazem? Elas têm a mesma distância durante todo o período infinito, ó. Então, as retas S e T, elas são paralelas. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Tá? Dá um like no vídeo aí, compartilha com os amigos que não olharam ainda, que eu vou passar exercício, tá ok? Obrigado, um abraço.